Olá pessoal, aqui é o professor Jordão e você está no meu canal Física e Muito Mais, um canal dedicado a aulas de física, astronomia e curiosidades, informações sobre ciência de modo geral. Bom, a aula de hoje é sobre a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Então vamos para a aula. Primeira lei de Newton, lei da inércia ou princípio da inércia. Se a força resultante sobre um corpo for nula, então este corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então a jogada é essa, ó. Então a soma de todas as forças que agem no corpo. Se a resultante de todas essas somas der zero, temos duas possibilidades. Se o corpo estiver parado, estiver em repouso, ele continua parado, ou ele pode estar em movimento. Então, se ele estiver se movendo, ele continuará se movendo, só que vai ser um movimento em linha reta e sempre com a mesma velocidade, mr1, movimento retilíneo uniforme. Então, a primeira lei de Newton está nos dizendo que não é necessária a ação de uma força para que um corpo se mova, ok? Então, a gente vai ver na segunda lei de Newton o que acontece quando a força resultante é diferente de zero. Então, na primeira lei, ela nos explica, nos fala sobre o que acontece quando a força resultante é zero. Então, duas possibilidades. Se estiver parado, continua parado. Se estiver em movimento retilíneo uniforme, continua nesse tipo de movimento. Ó, temos ali, ó, carinha foi, bateu no muro. Como ele estava sem cinto, ele saiu voando por cima do carro. Então, o carro parou, mas o corpo dele continua indo para frente com a mesma velocidade que ele tinha antes da colisão. Ok? Então, isso é chamado de inércia. Bom, mais um exemplo aí. O menino está de skate, ele bateu numa pedra, o skate parou, mas ele continuou, né? Continuou seguindo em linha reta, sempre com a mesma velocidade. Um exercício aí de vestibular, pessoal, da Unesp. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, o uso do cinto está relacionado com... Aí tem as alternativas, ó. Alternativa A, primeira lei de Newton. B, lei de Snell. C, lei de Ampère. D, lei de Ohm. E E, primeira lei de Kepler. Bom, resposta A, primeira lei de Newton, a lei da inércia. Mais um exercício de vestibular, pessoal, exercício da FUVEST. As duas forças que agem sobre uma gota de chuva, a força peso e a força devido à resistência do ar, têm mesma direção em sentidos opostos. A partir da altura de 125 metros acima do solo, estando a gota com uma velocidade de 8 metros por segundo, essas duas forças passam a ter o mesmo módulo, quer dizer, o mesmo valor. A gota atinge o solo com velocidade de quanto? Aí tem as várias alternativas, ó. Ela mantém a velocidade de 8 ou a velocidade é maior que 8. Bom, resolução, pessoal. Tá aqui a gota de chuva. A força-peso puxa ela para baixo, a resistência do ar aponta no sentido oposto ao movimento, então empurra ela para cima. Bom, ele está dizendo que quando está a 125 metros acima do solo, o peso e a força resultante se igualam em módulo. Então a força-peso e a força de resistência do ar se tornam iguais em módulo. Então, se você calcular a força resultante, ó, são forças opostas, você faz o peso menos a força de resistência do ar, isso vai dar uma resultante de zero. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, quando a força resultante é zero, a aceleração é zero. Então, se estiver parado, continua parado, mas no caso, a gota de chuva está em movimento, ela está caindo com uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, ela mantém essa velocidade aí. Então, resposta A. Prontinho, pessoal. Chegamos ao final desta aula. Se você gostou desta aula, indique esse vídeo, se inscreva no canal, dê um like e faça o comentário que você quiser aí, ok? Então tá bom, pessoal. Até mais. Obrigado.